porque assim existem diversas medicinas ancestrais, mas eu vou falar das medicinas que eu trabalho, as medicinas que eu tenho acesso. Então, sim, a yoga é uma medicina ancestral e é isso que eu falei um pouquinho para vocês, né, da forma como ela trabalha. Eu acredito que a yoga ela seja uma base para tudo, porque com essa presença, com esse silêncio, com essa quietude da mente, a gente começa uma caminhada, a gente começa a se perceber, para a gente ir sentindo qual é o caminho que nos chama, né? Então, yoga eu sinto que é uma base para tudo. E aí, a gente tem o Tantra. Então, falando de yoga, yoga é uma filha do Tantra. Tantra seria a raiz de tudo, de onde parte tudo. Todas essas medicinas que são ali orientais, dessa parte mais da Índia. Então, o Tantra seria a raiz. Do Tantra derivam várias outras medicinas, entre elas a Ayurveda, a Yoga, as escrituras védicas. E, e o Tantra, a gente tem uma primeira referência aí, que é essa raiz, que seria uma ferramenta de expansão de consciência. Mas a gente tem aqui o Neo-Tantra, que hoje é o que eu trabalho. O Neo-Tantra seria o que veio depois desse Tantra clássico, dessa base, dessa raiz, que antigamente ele era só praticado por pessoas que eram mais monges, celibatários, que ficavam ali mais reclusos, né? Mais afastados um pouco desse convívio social. E, e chega Osho, Osho traz uma democratização do Tantra, que é a ideia de trazer essa possibilidade da maioria das pessoas poder se conectar com essa medicina tão poderosa, que é uma ferramenta de expansão de consciência. E o Tantra vem com uma proposta de trazer algumas meditações que são meditações ativas, onde a gente não precisa ficar parado, onde a gente não precisa ficar em silêncio. Trazer respirações onde a gente pode permanecer com os olhos abertos, onde a gente pode respirar pela boca também. E traz muito movimento corporal, né? Então, isso facilita um pouco a chegada das pessoas até o Tantra. Então, o Tantra tem, o Neo-Tantra, que hoje é o que eu trabalho, ele tem como objetivo libertar um pouco a gente de todos esses condicionamentos em que a gente vive e toda essa prisão, né, que a gente muitas vezes se colocou ao longo da nossa existência por conta de tudo que a gente aprendeu aí. A gente foi aprendendo que a gente precisava ser assim, que a gente precisava se comportar de determinadas maneiras, que a gente precisava se encaixar aqui para ser aceito, começando ali, né, pela aprovação dos nossos pais. E o Tantra vem para libertar a gente desses condicionamentos e desses padrões, para a gente acessar o que nós somos em essência, o que nós somos em ser, sem precisar ser nada, sem precisar nada. Sim. Então, esse é o Tantra. E aí, de uma maneira bem resumida, bem básica. E aí a gente tem as medicinas xamânicas, que eu vou falar de três, que são as principais, que é o rapé, a ayahuasca e a sananga. Então, falando um pouquinho do rapé. O rapé é uma medicina que ele é uma mistura de tabaco com cinza de árvore. É uma medicina ancestral indígena. E aí, cada rapé vem de uma etnia diferente, e cada etnia tem o rapé feito da árvore que dá mais ali na sua região. Então, pelo Brasil, existem várias etnias indígenas e vários tipos de rapé diferentes. E para que serve o rapé? O rapé é uma medicina também para trazer presença, para aquietar um pouco da nossa mente, né? Essa junção do tabaco com a cinza de árvore, ele traz uma sensação física forte, impactante, e a gente não consegue pensar em muita coisa mesmo além de lidar com aquela sensação física, que é meio desconfortável no início, mas ele traz uma leve expansão da consciência. E a gente consegue encontrar com o silêncio, onde a gente consegue perceber tudo que está disponível para nós, além daquilo que a gente enxerga frequentemente, né? Além dessa visão mais terrena, além dessa visão mais material que a gente tem, o rapé ele permite que a gente acesse, às vezes,
um pouco mais o intuitivo, acesse um pouco mais a nossa espiritualidade, se conecte um pouco mais aí com as mensagens, né, do nosso subconsciente ou dos nossos guias e mentores, como cada um aí sentir de nomear. E para mim, o rapé me traz informações, clarezas do que eu preciso fazer. Às vezes eu estou empacada em alguma coisa e eu faço uma consagração de rapé e me clareia. O caminho é aqui, a direção é essa. Então me facilita muito essa caminhada, né? É uma medicina que a gente não deve usar diariamente, porque por ter o tabaco, ela vicia também. Então as medicinas elas precisam ser usadas como medicina, né? E a diferença ali entre a medicina e o veneno é a dose, né? Como a gente já sabe, essa frase é conhecida. É, a medicina é para ser usada quando a gente realmente precisa dessa orientação extra, quando a gente realmente precisa de um acesso diferenciado. Por isso que é importante ter atenção a esse uso recreativo, que Aham, hoje acabou sendo, né, se tornando banalizado muitas vezes, muitos canais de cura sendo utilizados da maneira incorreta porque é moda. exatamente. Tem pessoas usando rapé na balada. Sério? Sério, seríssimo. Por quê? Porque tem uma sensação ali de expansão, tem uma sensação gostosa depois do desconforto, né? E muitas pessoas entram nesse fluxo de querer essa sensação, esse anestesiamento, né? E um ambiente energeticamente nada propício para poder vivenciar essa experiência, né? Exatamente. E aí eu faço uma ponte com o seguinte: todas as medicinas, elas tendem a ser profanadas. Por quê? Porque a medicina é um caminho de autoconhecimento e libertação. Mas quando a gente fala de um sistema em que a gente vive, esse sistema não tem muito interesse em que a gente se liberte, em que a gente trabalhe com o nosso autoconhecimento. Então, existem algumas estratégias para profanar tudo o que é sagrado. E aí sim, é isso. O rapé é uma medicina ancestral, indígena, já vem sendo usado por indígenas há muitos milhares de anos. E é como eu disse para vocês, cada povo, cada etnia tem o seu rapé, que é feito da árvore que mais tem ali na sua região. E hoje em dia a gente vê rapé aqui de tudo. Tem rapé de camomila, rapé de artemisia, rapé de lavanda, rapé de cacau. E assim, quem que usa essas medicinas? Que povo que usa essas medicinas? Nenhum. Né? Então, as pessoas estão sendo cobaia daquilo que elas estão inventando Sim. para ter um menu de rapé, né? E aí é o que eu falo para as pessoas de casa: tome muito cuidado com aquilo que vocês adquirem, tome cuidado com as medicinas em que vocês compram sendo medicinas, mas que às vezes não são medicinas, que é só mais um E menu ali e como, comercial, né? exato, e como você disse, é a forma como está sendo utilizada, né? Porque assim, uma coisa é ser utilizada como medicina e com o aparato de quem conhece. Outra coisa está sendo utilizado de forma recreativa, sem aparato de ninguém e de uma forma leviana, né? Então faz a Sim. diferença. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Ananda, tá, e quem é o público que te procura? Daqui a pouco você retorna já no assunto de todas as medicinas que a gente ainda falou de algumas, mas eu sei que tem outras. Mas assim, quem é o público que te procura, por exemplo, para essas que você me falou? Quem é que vai em busca desse, como eu posso dizer, de uma medicina alternativa, de uma medicina ancestral? Enfim, eu não sei, me corrija como eu devo falar, mas quem é que busca? A princípio, as pessoas não buscam a medicina. As pessoas que me procuram, normalmente elas vêm através de indicação, elas vêm por uma busca de uma terapia holística. E elas vêm buscar uma melhora. Às vezes elas estão desconfortáveis, Vem pelo desconforto. vem pelo desconforto. A maioria das pessoas que chegam pelo desconforto. Não chegam por uma coisa assim: uau, tô feliz, quero aprender mais. Não é essa a via. Então Será que vai elas ter algum momento que a gente vai chegar nesse momento? Eu Estou acredito tão bem que quero sim, né? melhorar, né? Isso. Tem até assim, se eu disser que não tem ninguém, mentira, tem um ou outro, mas assim, é exceção, não é a regra. A maioria chega pelo desconforto, chega porque não está satisfeito, chega porque tem algum problema, alguma questão muito séria aí para resolver. Ou a maioria das pessoas, eu posso dizer que chega porque não está vendo sentido na vida.
porque a vida não está fazendo sentido. Essa busca material, às vezes a pessoa tem uma ascensão aí na carreira profissional, ela tem um caminho dentro daquilo que é tido como um sucesso, mas ela não está bem, ela não está feliz, e Não aí tá ela até conectada se com ela. culpa. Até se culpa, fala, nossa, eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho um bom trabalho, eu tenho tudo, mas eu não estou feliz, eu estou Uhum. vazio, eu sinto que tenho... Então, muitas pessoas me buscam por essa questão, por esse lugar de sentir esse vazio. E na terapia que eu trabalho, eu não trabalho dentro do convencional, então eu tenho um leque de ferramentas que eu ofereço ali na terapia de acordo com aquilo que eu vou sentindo que a pessoa está pronta ou que seria mais interessante ali dela experimentar. Então, essas medicinas, não a ayahuasca, né? Porque a ayahuasca é uma medicina que a gente precisa realmente se preparar e decidir fazer. Mas as outras medicinas, às vezes a sananga, às vezes um rapé, um cacau, sim, eles vão entrando ali nesse lugar de utilizar uma ferramenta que vai conseguir um acesso que aquela pessoa precisa ter, né, naquele momento. Então, às vezes o rapé, ele entra num lugar de liberar o controle. Eu trabalho muito rapé com pessoas que são muito controladoras. Então, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade em sentir, ela tem uma dificuldade em sentir emoções, em se liberar para poder fluir com as coisas, com a vida, fluir com aquilo que o universo está propondo para ela. E ela está sempre controlando, organizando, planejando. E o rapé, ele tira o controle. O rapé vai tirar o controle. Então, é uma experiência, na maioria das vezes, muito boa para a pessoa. Mas pelo que você está me falando, e me corrija se eu estiver errado, mas assim, não é para todo mundo, então. Não, não é. Ba- As medicinas são para todos, mas nem todos Todos são são para para medicina. medicina. Então, Isso é importante de lembrar o pessoal a indicar. É. é um cuidado, né? Eu costumo ser muito cuidadosa, porque o impacto das medicinas é grande. O rapé, por exemplo. Uma pessoa pode receber um rapé em 15 minutos, legal, tá tudo bem, ela já voltou. Outra pessoa pode ser receber o rapé, como eu já tive, e ficar 4 horas em trabalho. Então, é uma responsabilidade grande e é uma disponibilidade da pessoa em fazer essa quebra, em fazer esse mergulho. Tipo assim, eu tô disposto, eu tô disposta a me adentrar e a romper com essas camadas que eu sei que eu preciso romper. Exatamente, porque as consciências, elas vêm e nem sempre nós estamos preparados naquele momento da vida para ter aquela consciência, né? Por isso que eu acredito, né, Ananda, que é muito do processo do sentir. Eu sinto que eu estou no momento de passar por essa vivência, passar por essa experiência, eu sinto, eu estou com vontade. Ah, mas é para recrear? Não. Teve um chamado, talvez, teve um sentir a mais, porque as consciências, elas vêm, né? Uhum. E até nesse contexto de como é que as pessoas chegam para a medicina, eu costumo dizer que é a medicina que convida. Às vezes, por exemplo, uma ayahuasca, a pessoa começa a escutar, ela vai pegar um Uber, a pessoa fala de ayahuasca, ela está assistindo alguma coisa, aparece ayahuasca, começa a aparecer. É muito engraçado isso, né? Começa a brotar de todos os lados, né? As sincronicidades ali, as mensagens do universo, e aí a pessoa fala: Nossa, acho que eu preciso entender o que que é esse negócio aí. Eu preciso saber o que que é. Então a medicina convida, né? Ela começa a te mostrar que está na hora de você chegar. E, e precisa dessa disponibilidade, dessa coragem para mergulhar mesmo. Então, aproveitando até que eu falei um pouquinho aqui já da ayahuasca, a ayahuasca é uma das medicinas mais fortes que eu conheço, né? Eu já experimentei outras medicinas fortes também, mas a ayahuasca, ela é muito profunda. E a gente precisa realmente estar pronto, estar pronta para olhar para dentro. É olhar para aquilo que é bonito e para aquilo que não é bonito. É olhar para tudo que a gente escondeu, muitas vezes ao longo da nossa vida, né? Para a gente poder se adequar, para a gente poder se encaixar, ou para a gente poder ser aceito, ou aceita. E a medicina, ela vai mostrar tudo para você, tudo que é necessário. Ela vai escancarar mesmo. É uma expansora grande de consciência e ela vai abrir tudo que está dentro de você. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um medo muito grande de alguma coisa.
E aí você vai adentrar um portal do medo ali. E você vai encontrar com o seu bicho, aquele bichão que você mais tem medo. Aquela situação que mais te amedronta na vida, você vai se deparar de frente com ela e conversar com essa situação. Então precisa de uma disponibilidade muito grande para fazer esse caminho, né? E a medicina da ayahuasca, ela realmente tira o controle. Não tem controle. Não tem como controlar nada, né? Se você tiver que ficar às 4, 5, 6 horas de medicina deitado ou deitada, você vai ficar, porque você não vai conseguir levantar. Então, é uma aceitação daquilo que precisa ser trabalhado. Se você precisar passar 2 horas no banheiro, você vai passar 2 horas no banheiro, né? Se tiver muito apego, muito controle, vai ficar 2 horas sentado no banheiro ali, porque você precisa conversar com esse seu apego, precisa liberar o que que é necessário. As pessoas têm muito medo da limpeza, né? Às vezes do vômito. E a limpeza é uma das coisas mais incríveis que a gente faz na ayahuasca, porque não é como esse vomitar que a gente tem ali no cotidiano, né? Que às vezes você tá ruim no estômago, comeu alguma coisa que não te fez bem, aí aquela sensação horrível de queda de pressão e aquela coisa meio dolorosa. Na ayahuasca, não. Na ayahuasca, a limpeza ela é leve. Uma vez eu li num livro do Castaneda que a limpeza são palavras líquidas. É como se você vomitasse palavras, vomitasse histórias, vomitasse sentires. Não é sólido, não é dolorido desse lugar. É algo muito mais profundo, mas muito mais leve de liberar. E imediatamente após a limpeza, a gente voa. A gente abre um novo espaço de percepção, de consciência, de vida, que a gente não estava enxergando, porque estava com aquele monte de sujeira ali impedindo, né, a nossa visão, com aquele monte de coisa turvando a É nossa limpar o visão. espaço para vir coisa nova. Exatamente. Então, é muito bonito, mas assim, quando a gente fala para pessoas que não conhecem, nunca tiveram contato, parece um tanto quanto assustador. Sim, com Mas não é. certeza. É aquilo que você falou, né, Ananda? Sai do controle daquilo que é conhecido. E muitas vezes essa liberação é de coisas que a gente não consegue nem dar nome. A gente Aham. passa por um processo terapêutico, né, como psicóloga, às vezes eu pergunto para as pessoas o que você está sentindo, a pessoa não sabe dar nome, então essa liberação, ela traz muito disso, aquilo que eu sinto, eu sei que me incomoda, mas o que é? Não sei de onde vem, Uhum. não sei nem quando começou, não tenho essa consciência. Uhum. E a ayahuasca, ela traz ali, eu sempre brinco, que é como se você fizesse numa noite uns 5 anos de terapia. É tudo É muito rápido, intenso, né? intenso. Então você vai tendo vários acessos que às vezes você não consegue nem entender, né, o que está acontecendo, mas que depois ali daquele momento da medicina, você vai começar a perceber de que maneira vai refletindo no seu cotidiano, né? E aí tem mais uma coisa super importante, que assim como o rapé, né, é usado como uma anestesia, às vezes um baratinho, uma coisa legalzinha, a ayahuasca também é utilizada como fuga. Porque, assim, essa expansão de consciência, ela é maravilhosa, né? Pelo menos assim, para mim, a sensação que eu tenho quando eu consagro a ayahuasca é de uma abertura, de uma visão, assim, do mundo que é muito além disso que a gente vê, né? A gente tem pouquíssimas coisas disponíveis para nós, assim, dentro desse mundo material. E quando a gente expande, a gente percebe tudo o que existe e toda a interconexão entre todas as coisas. Uau, isso é deslumbrante, isso é incrível, é maravilhoso. Só que a ideia de se fazer medicina é para a gente conseguir trazer o que a gente acessou para o cotidiano e aos poucos ir conseguindo viver essa vida terrena de uma maneira expandida, de uma maneira plena, onde a gente não vai mais precisar de medicina.